Olá, boa noite a todos. Né, Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o fluxo de notificação e seus desafios, tá? Lembrando que o fluxo de notificação de incidentes, de eventos adversos, ele faz parte do núcleo de segurança do paciente, ele é competência do núcleo de segurança do paciente, ok? Na verdade, o núcleo de segurança, né, o núcleo de segurança, ele tem a competência de estar fazendo esse fluxo de notificação de incidentes, né, ele tem a competência de estar analisando, de estar verificando, de estar buscando dados, de estar divulgando resultados, de estar monitorando, de estar fazendo plano de ação. Isso faz parte totalmente do núcleo de segurança do paciente pela RDC 36. Então, não é uma coisa da qual a gente tirou da nossa cabeça, né? Na verdade, o fluxo de notificação ele é de extrema importância para a unidade hospitalar, só que ele é um retrovisor, né? Na verdade, ele não tem o sentido de prevenção, ele tem um sentido, na verdade, de tratativa, né? Então, a gente utiliza a notificação como tratativa, já aconteceu o incidente, já aconteceu o evento, né? E nós temos um grande desafio, porque a implantação do fluxo de notificação, ele depende muito da cultura organizacional, da cultura institucional, né? E a gente tem um grande desafio, né? Nesse fluxo, né, envolver a todos, envolver a liderança, envolver a base, envolver, na verdade, a governança também, né? Então a gente tem isso muito difícil em algumas unidades. E aí a gente vai estar conversando com o Dr. Alexandre, tá? Que faz parte da Papai Azul. Ele vai estar contando, né, como funciona, como a gente pode estar melhorando esse fluxo. Ele vai estar falando quais são as dicas, o que podemos estar fazendo para melhorar, né, na nossa instituição o fluxo de notificação de incidentes, tá bom? Gente, hoje eu tô nervosa. Olha isso. Que coisa. A gente vai ter o Dr. Alexandre conosco. Deixa eu convidar ele. Eu não sei se o áudio está legal para vocês. Espero que sim. Olá, doutor Alexandre, boa noite. Tá me ouvindo, Tudo Ju? bom? Tô ouvindo, o senhor tá ouvindo direitinho? Tá bom. Vê se fica melhor com luz, acho que não, né? Dá muito reflexo no óculos, né? Na verdade eu tô tô com luz, né? Então tem um reflexozinho. Eu também, Mas por para causa mim. do computador. Boa noite para você, boa noite todo mundo. Acho que prazer a gente estar falando de um tema tão interessante, tão desafiador, que é a questão das notificações. E queria, antes de mais nada, me apresentar, porque a gente acabou se conhecendo através de um bate-papo no LinkedIn. Meu nome é Alexandre, eu sou médico de formação, me formei na Escola Paulista, aqui em São Paulo, da turma de 92, há quase 30 anos formado. Fiz residência em medicina intensiva, administração e saúde, e hoje trabalho, como falou, não, consultoria denominada Papai Azul, e sou avaliador da ONA pelo IBS, né? Certificadora que muitos conhecem, é certificadora da Alex. Então, Alex, é verdade. a gente faz aí um trabalho de consultoria, claro que aquelas instituições que a gente presta consultoria, eu não sou avaliador, evidente, né? O conflito de interesse, e a gente tem aí um trabalho dentro das instituições no sentido de melhorar a qualidade, segurança e experiência do paciente. Então, é isso que a gente tem feito, já vai para 15 anos que eu trabalho como consultor, e a gente vai tentar bater papo hoje um pouquinho sobre essa questão das notificações, como que isso está acontecendo por aí, nos hospitais, né, que a gente vê como consultor, como avaliador, e os desafios. A gente conversou um pouquinho lá no LinkedIn, então eu acho que a ideia aqui é aprimorar um pouco, debater com as pessoas
o que é que a gente pode estar ajudando nessa questão da notificação dos eventos. O senhor está me ouvindo ou está ouvindo, né? Eu estou sem microfone, estou só no celular aqui. Não, tá. Tá ótimo. Então, a nossa discussão, como o doutor Alexandre falou, nós começamos no LinkedIn, né, onde eu comecei a falar sobre o fluxo de notificação, o passo a passo do fluxo de notificação, porque ainda existem dúvidas da implantação desse fluxo de notificação, né, muitas instituições ainda não conseguem implantar efetivamente o fluxo de notificação, porque não adianta ter um fluxo desenhadinho, bonitinho, e esse fluxo ele não funcionar, né, como eu costumo falar, tem unidades que recebem 14 notificações. Não quer dizer que aquela unidade é ruim, diferente daquela que recebe 90, não quer dizer, mas o fluxo ele precisa estar muito bem implantado, o fluxo ele precisa estar funcionando da melhor forma possível e dependendo do contexto, né, da unidade, né? Até, doutor Alexandre, inicialmente a nossa conversa foi de que forma a gente implantar, né, de forma manual ou de forma eletrônica, né, e o questionamento o que é melhor para a sua instituição, né? É de forma manual, é de forma eletrônica? Então, o doutor Alexandre vai estar dando essa aula. Eu não vou falar nada, gente. Dessa vez, eu só quero aprender mesmo, né? E aí, a gente vai tirando as dúvidas, e o doutor Alexandre ele vai passar o passo a passo, vai passar os desafios, e a gente vai questionando. Vocês podem também colocar as dúvidas de vocês aí, e vamos aprender papel, canetinha na mão, tá? Para a gente ir anotando, pode botar as dúvidas, que a aula hoje é com o doutor Alexandre, hein? Bom, obrigado, Ju. Pedi para o pessoal ir compartilhando aí a live, e subindo na quantidade de pessoas assistindo. Na verdade, a notificação do evento ela não pode ser encarada como alguma coisa, um processo isolado. Esse é um grande desafio para começar na instituição. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu preciso fazer um sistema de notificação que é uma exigência legal, como colocou claramente, está lá na RPC 36, tem normativo, e isso é uma coisa que todo mundo, a certificadora vai olhar, né? Vou chamar lá a questão da qualidade, alguém vai perguntar qual é a forma de notificação, como vocês notificam os eventos adversos, como você usa o Notivisa, eventualmente, que é o sistema da Anvisa para notificação de eventos oficial, né? Obrigatório o uso do Notivisa. Mas isso não pode ser como algo isolado. Isso aí nasceu em algum lugar. Nasceu aonde? Nasceu basicamente lá no meu mapeamento de processo, lá no meu mapeamento de risco. Quando eu perguntei para as pessoas que trabalham na área, né, o que é que pode dar de errado aqui no seu trabalho? Então, os hospitais, eles acabam fechando, vamos dizer assim, os riscos naqueles manjados. É queda, flebite, é broncoaspiração, é lesão por pressão, enfim, aqueles riscos que são importantes, mas eles são relativamente padronizados. É isso que eu notifico quando acontece. Mas não é essa a ideia. Né? A ideia da notificação é muito mais ampla. Você deve notificar todos os incidentes de segurança do paciente. E aí você entra, por exemplo, circunstância de risco, você entra no near miss, que é o que eu chamo quase, quer dizer, quase aconteceu, quase, aquele que na trave, né? Por pouco que eu não ligo o medicamento errado, né? Não dou um soro errado no paciente, por pouco. Ali na hora eu olhei e disse, nossa, não é dele, né? Então é um near miss, é um quase. Tem os eventos sem dano, os eventos com dano, então você tem todos esses itens, todas essas situações, elas devem ser notificadas. E isso você mapeia lá no seu mapeamento de risco. Faz o mapeamento de risco, conversa com as pessoas, descobre o que pode dar de errado dentro daquele processo, né? Dentro daquela atividade, não daquele setor, que é outra coisa que as pessoas fazem normalmente, mapeiam os processos, mapeia o setor. Não é mapeamento de setor, é processo. O processo, muitas vezes, transborda as áreas que estão ali, né, contida nas paredes, ali na questão administrativa do setor. Tá? Então, eu mapeio esses riscos com as pessoas que fazem parte e ali eu vou ensinando, né, para todo mundo, afinal de contas, o que é esse tal evento, o que é que precisa ser notificado.
né? Quais são as situações que precisam estar chegando até o conhecimento da instituição. E é o que eu costumo dizer, eu estou abrindo cada vez mais o meu boca do funil. Né? Então, o sistema de notificação ele tem que ser fácil, ele tem que ser rápido, ele tem que permitir uma notificação de forma anônima, porque hoje nós ainda temos uma cultura muito repressora, né? Não notificar é ruim, né? É um problema, as pessoas são reprimidas quando fazem algum tipo de notificação, então o sistema ele tem que ser aberto, ele tem que ser anônimo, e, mais modernamente, o que tem sido feito é permitir, inclusive, ao paciente acompanhante que notifique. Exatamente. E aí não é exatamente a queixa. Uma coisa é a queixa, então eu vi que ligaram o soro errado em mim. Eu vou lá e me queixo, né, no saque, na ouvidoria, enfim. Eu formulo uma reclamação sobre aquele evento, que é realmente um evento, né? Erro de medicação. Não, eu estou na enfermaria e eu vi que o vozinho que está na cama do meu lado, ele foi no banheiro e na volta ele escorregou. Ele não chegou a cair, ele se apoiou na cadeira. Isso é uma queda, né? Isso cabe notificação. Só que quem viu foi só o paciente ou, eventualmente, o acompanhante, meu acompanhante. Né? Então, não foi ninguém, ela não foi visto por nenhum colaborador. Né? Então, não há como ser feita essa notificação. E se o paciente não disser, olha, quando eu estava voltando do banheiro, eu quase caí. Se ele não fizer isso, e provavelmente não vai fazer, você já tem ali uma subnotificação. Você tem a queda, que é a variação de altura, mesmo que não tenha o impacto no solo, é considerado queda, e ninguém falou nada, ficou dentro, né, do subregistro, dentro daquele iceberg. Duas coisas muito importantes que o senhor falou, né, em relação ao mapeamento de risco, né, de processos, porque muitas vezes a qualidade, ela pega esse mapeamento e faz sozinha. Ela não chama a base, né, ela não chama os envolvidos, ela não envolve as pessoas que estão ali para fazer esse mapeamento. Isso é um erro, né? Porque, na verdade, quem vive ali, né, é que sabe realmente quais são os riscos que tem. Né, e os principais riscos. E também uma coisa muito importante é o mapeamento do perfil epidemiológico, porque não adianta eu atender somente crianças e ter um protocolo de idoso, ou atender idoso tem um protocolo infantil. Então, assim, o perfil epidemiológico é extremamente importante e o mapeamento precisa ser envolvido, sim, com a base. A base precisa estar envolvida para estar realizando esse mapeamento. Não é a qualidade pegar o papel e fazer esse desenho sozinho, né? E essa coisa que o senhor falou também, em relação ao paciente notificar, é de extrema importância. Na verdade, eu não tinha visto ainda essa possibilidade do próprio paciente estar notificando. Já tinha visto no sistema do Notivisa, que, né, no sistema do Notivisa ele permite, né, quando você entra, que o próprio paciente ele notifique o hospital, ele faça essa notificação. Mas eu não tinha visto ainda essa notificação diretamente para o hospital, ele podendo fazer, mas é uma grande ideia também, né? Não é uma grande ideia, né? Diminuir a subnotificação. Ferramentas mais práticas, então você pode ter totens, onde você faça a notificação, você pode ter no quarto do paciente QR Code, onde o paciente mira o celular e faz a notificação ali mesmo. Então, você tem jeito de fazer, né? Trazem o paciente dentro da assistência e garantem aí que você tem uma redução da subnotificação, ou pelo menos você começa a trabalhar a questão da subnotificação. Então, a questão desse funil, né, da boca do funil que larga, é justamente para a gente conseguir abarcar um sem número de situações. Outra forma de notificação é a área administrativa. Então, você pode ter gatilhos de notificação. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a realização de raio-x de extremidade em pacientes não ortopédicos. Isso qualquer auditoria pega, qualquer setor de faturamento percebe isso vai ser cobrado do paciente, ou uso de curativos em pacientes não cirúrgicos. Então, são coisas que acontecem ali no dia a dia do hospital e que dão indícios de que há
um evento adverso por trás, né? Então, a queda levou o paciente a necessitar fazer um raio-x de cotovelo. E um paciente, sei lá, da pneu, cardio. Por que você faz um raio-x de cotovelo num paciente de cardiologia? Né? Então, isso são gatilhos que você pode orientar a tua área de faturamento, por exemplo, para notificar, meu paciente já foi de alta, não tem importância. Né? Você, pelo menos, tem a questão daquele teu N, da tua notificação, dos seus eventos mapeados. Outra coisa é a questão de você ter, por exemplo, o uso de medicamentos. Então, você tem lá a transfusão e, em seguida, a aplicação de antialérgico. Né? Então, um sinal de alerta, um gatilho que pode ter havido aí uma reação transfusional. Claro que o perfil epidemiológico, como você falou, faz todo sentido. Então, claro que se eu não vou ter risco de extravasamento de quimioterápico, você não trata oncologia. Né? Não preciso ter isso lá no meu vamos dizer assim, no hall de coisas notificáveis, porque eu não tenho tratamento oncológico aqui no hospital, não há de se falar de risco de extravasamento de quimioterápico. Né? Porém, eu posso ter lá na cardiologia o uso de Ancoron em via periférica que vai causar plebiscito. Então, você tem drogas potencialmente causadoras de lesão do endotélio, do vasculatura, e aí você tem essa questão da notificação da presença. De qualquer forma, como eu disse, a boca do funil, quanto mais larga, melhor, né? E aí vem aquela pergunta que a gente conversou, tá, mas quem vai olhar isso? Afinal de contas, como é que eu vou dar conta de notificações que chegam, sei lá, no número do WhatsApp? É exótico? Mas o hospital pode criar um número de WhatsApp para notificar eventos. Né? E você faz uma estrutura de WhatsApp Business que já vem lá as pessoas preencherem, responder, cria ali uma inteligência, vamos dizer assim, entre aspas, para orientar essa notificação. Você pode ter um e-mail corporativo, onde entram ali notificações de evento. Como eu disse, você pode ter um QR Code que você mira e vai direto para o teu portal, para a área de informática, onde você já vai para dentro vamos dizer assim, da forma de notificação em que você precisa usar o formulário. E você pode ter a urna, né? O boa e velha urna, que você tem ali o papelzinho que as pessoas fazem a notificação e colocam dentro da urna. Então, são vários essas ferramentas, várias fontes, né, de notificação, além dessas questões internas, faturamento, auditoria, enfim, os próprios colaboradores, pacientes, essas fontes todas vão desaguar, como você colocou, dentro do núcleo de segurança do paciente. E aí vai outra questão importante dos hospitais, que é fazer o núcleo só para inglês ver, né? Então, você faz o núcleo, porque também é uma exigência legal, mas esse núcleo não tem poder nenhum, não se reúne coisa nenhuma, não conversa com ninguém, você não tem uma estrutura de gerência de risco. Isso acaba ficando a qualidade. Quando vem Anvisa, quando vem ONA, etc. Então, você apresenta aqui o núcleo, né? E apresenta lá, teve 3 quedas. Nós fizemos um plano de ação que é treinar os colaboradores no protocolo de queda. Isso é nada, né? A gente, como avaliador, está cansado de saber que isso daí não é nada. Primeiro, porque não existe um número mágico, mais ou menos você tem uma notificação para cada 10 pacientes dia. Esse é o conceito, né? Um número bom. E aí, imaginando todos os tipos de notificação, não só a parte de evento adverso propriamente dito, mas o NIERMIS, de risco. Então, você vai ter lá, a cada paciente dia, o conceito, né, aqueles pacientes internados à meia-noite, esse é o conceito de paciente dia. Então, se eu tenho um hospital de 100 leitos, que tem 80% de ocupação, eu tenho 80 pacientes por dia. Né? A cada 10, então, 8 notificações por dia. Né? Essa é mais ou menos a média geral, então. Isso.
Então, é um interessante, você aí vai para algum lugar é o núcleo de segurança, como você colocou muito bem. Esse núcleo ele tem que estar estruturado, ele tem que ter infraestrutura para responder a essa demanda de pessoas, de tecnologia. Então, se eu estou usando um canal tecnológico, a resposta pode ser um canal tecnológico, o andamento dessa notificação pode ser nesse formato. E uma das primeiras coisas que o núcleo faz, quando recebe, é separar o joio do trigo. Então, ele vai primeiro separar aquilo que é não conformidade. Por quê? Porque, principalmente no começo, você vai ter muita notificação que é quebra de acordo de serviço. Então, eu tenho lá a área A com a área B, a gente fez um acordo de nível de serviço, essa área não cumpriu, eu notifico. E notifico dentro do sistema que aparecer na frente, né? De repente, é na notificação do evento. Então, você encontra ali coisas que não são eventos adversos, são relacionadas a funcionamento do hospital. Sei lá, faltou a folha de débito da cirurgia. Isso é um problema interno do hospital, que não afeta em nada ao paciente. Entendeu? Não tem nada a ver com segurança do paciente. É o hospital que vai ter um problema de faturamento, que vai ter dificuldade em cobrar da operadora esse PME. Mas isso é um problema para a pessoa. O centro cirúrgico é já a terceira vez nessa semana que não desce a minha nota de OPME. É muito martelo molhado, né? O martelo desceu da CME molhado. Então, você vai ter que dizer aí em algum lugar, né, velho? E onde isso aparece? Muitas vezes no sistema de notificação de evento do hospital. Então, você tem que, primeira coisa, separar aí. Isso aqui não é evento, isso aqui é uma não conformidade, tem a ver com o jeito de funcionar do hospital, né? Administrativa, com as questões administrativas, não tem nada a ver com os pacientes propriamente. Ok, isso aqui todo esse outro leque é evento, é notificação. E aí você tem um fluxo, andar, né? E aí a gente tem, eu pus aqui, deixa eu conseguir mostrar aqui para vocês, então, a gente teve um evento adverso, um fluxo. Deixa eu ver se eu vou conseguir dar zoom. Então, você tem ali a notificação, está dando para ler? Tá dando, tá ótimo. Não, então, agora não. Isso. Isso vai para a gestão, para o núcleo de segurança do paciente. Ocorre ali essa separação primeira que eu te falei. Então, evento, causou dano para o paciente? Sim ou não? Essa é uma pergunta bem importante, essa é uma separação inicial bastante importante. Por quê? Porque se não causou dano, eu estou falando destas situações, né? É a circunstância de risco, é o quase erro, é o evento de dano. Isso não é que não precisa gerenciar, vou gerenciar, mas vai seguir um fluxo que tem outra dinâmica, inclusive com outra resposta de tempo. Então, eu posso, por exemplo, juntar tudo e dar 30 dias para que isso seja tratado pela área ou por quem de direito. É muito diferente quando tem lesão no paciente, e aí você já conhece, pode ser estratificada em leve, moderado, grave e óbvio. Então, o fluxo do leve e moderado, ele é parecido com a circunstância de risco, com o near miss, porém, aqui já existe um tônus, né, um timing maior. Eu preciso de uma resposta mais urgente da instituição, de quem causou, né, da situação, a investigação desse evento, por exemplo desse hospital, em 7 dias. E aqui, o óbito, o evento grave, ele demanda uma reunião de evento imediata é pelo menos 24 horas, né, para que a gente consiga andar, vou mudar o slide, andar esse fluxo, a aplicação da ferramenta, de repente, do protocolo de Londres ou coisa do gênero, para entender se vai ser feito disclosure, certo é fazer disclosure de todos os eventos, mas nesse caso o hospital tinha como meta apenas do grave óbito, e no final das contas há desenvolvimento dos planos de ação, né? E chega todo mundo de volta para o núcleo com esses planos desenvolvidos. A questão aqui é o time, né? Aqui eu vou ter uma situação um pouco menos grave, então eu posso
fazer esse plano de uma forma mais parcimoniosa. Aqui do outro lado, não. O óbito direto para o disclosure, né? Neste hospital, como eu disse, tem modelos que fazem disclosure mais de tudo, e isso já vai direto, então, para a construção do plano de ação, de melhoria. Então, basicamente, o que você tem são o núcleo dando essa distribuição, colocando esses tônus, né, no sentido das respostas, do tempo das respostas, e isso virando plano de ação. Não adianta nada modificar e não virar nada. Ele precisa virar um plano de ação e precisa haver feedback para quem notifica, ainda que seja uma notificação anônima. Então, você pode, por exemplo, criar painéis de gestão à vista, onde você coloca os resultados das notificações. Então, foi feita uma notificação de uma queda que ninguém viu, que nenhum colaborador viu, mas nós estamos orientando o cliente para que acione a campainha, para que não tente ir ao banheiro sozinho, não tente alcançar os seus dispositivos de auxílio à marcha, não permita que a cama fique com a grade abaixada. Enfim, você vai ter ali um feedback para a sociedade, até, né, para todo mundo, através, por exemplo, de um painel de gestão à vista. Se essa notificação ela tem dono, aí você dá o feedback para o dono. Olha, a partir da sua solicitação, nós criamos essa rotina, revisitamos determinado procedimento, criamos, sei lá, uma trava no sistema que não permite que você prescreva medicamento para o paciente, relata-se alérgico, por exemplo. Enfim, você tem resposta, você tem feedback. Isso é muito importante. Né? Quando as pessoas acham que estão notificando para nada, elas param de notificar. Você tem o aparecimento da subnotificação, né? E é aquela dificuldade que a gente vê do sistema de segurança do paciente funcionar. Então, são duas coisas que não podem acontecer. A pessoa que notifica que causa, né, que dá origem ao evento, ser indiscriminadamente punida. Né? Então, se você se envolveu num evento, vai para a rua. Tem hospital que funciona assim. Vou contar caos. Eu espero que não tenha ninguém desse hospital na live. Ai, caos! Vou contar caos. Que o colaborador abriu lá a autoclave, colocou a carga, fez todos os procedimentos, embalou, já tinha lavado o material, já tinha feito toda a o processo de pré-esterilização, abriu a autoclave, não ligou. Tá? Não ligou a autoclave. Se distraiu, foi fazer outra coisa. Dali 2 horas, 3 horas, ele voltou e abriu a autoclave e pegou o material, achando que havia sido feito o ciclo. Não atentou para os indicadores, para a virada, né, dos integradores, nada disso. Moral da história, montou as caixas e mandou para o centro cirúrgico. Naquele dia, 10 pacientes foram operados com material não estéril, né, só lavado. E isso chegou, evidentemente, foi feita a notificação, chegou até a gerência de risco e levou imediatamente para o dono do hospital. A orientação foi: aumenta a dose de antibiótico para todo mundo, se isso vazar, dá todo mundo da CME na rua. Foi essa a orientação do dono do hospital. Tá? Infelizmente, isso é muito mais presente do que comum. Claro, não era um hospital acreditado, não era um hospital que tinha lá muita foco na segurança, na qualidade, um hospital que o foco era ganhar dinheiro, né? Na verdade, era preparar o hospital para vender, como efetivamente foi, o que aconteceu. E você tem uma postura que vai realmente agredir, né, o bom senso, né, o mínimo de norma. Imagina se um paciente pobre, que seu parente, que ele foi operado com um material não estéril, o tamanho do processo que pode vir em cima dessa instituição. Mas a ideia é essa: varre para baixo do tapete, e a gente faz muito isso, né, muitas situações, se alguém se manifestar, se isso vier a público, a gente vai oferecer cabeça.
mandar a gente embora e oferecer, dizer, o problema está resolvido, o funcionário foi demitido. Né? Isso é uma solução Mas isso pelos hospitais ainda nos momentos de hoje. é uma situação muito comum, doutor, na verdade, né? Eu passei por um hospital recentemente e isso era fato, né? As pessoas tinham medo de notificar, porque recebiam punição mesmo, elas eram punidas, né? E aí a gente conseguiu dar uma levantada nas notificações, né? Conseguiu fazer eles notificarem, só que aí entrou a questão do eu notifico, mas eu não tenho resultado das minhas notificações. O que está acontecendo com as minhas notificações, né? Então eles passaram a não ter resposta dessas notificações. Por quê? Porque o setor que estava falando, né? Então, isso aí, porque o núcleo, ele é um setor onde ele se envolve em todos os setores. Então, todas as notificações, até a não conformidade, ela precisa ser tratada. Não é, isso aqui eu vou descaracterizar. Não, isso aqui, por exemplo, paciente lúcido orientado, retirou sonda, retirou PAM, desorientou. Por quê? Eu estou com 10 notificações da mesma forma? Peraí, o que está acontecendo? Não é só contenção. O paciente está lúcido e orientado. Elas reclamam que você notifica e você é punido, porque volta para você mesmo para avaliar a queixa. A notificação. Então, isso é uma queixa muito comum, principalmente da enfermagem. Tem alguns hospitais, praticamente a notificação é exclusiva da enfermagem. O técnico, inclusive, não pode notificar, ele pede para a enfermeira notificar. Né? E aí volta o núcleo, manda para essa mesma enfermeira avaliar. Então, veja, é muito complicado uma situação dessa, porque você desestimula completamente a ocorrência da notificação. Então, essa questão da cultura justa é importante. Quando você abre essa boca da notificação, tem lá, sei lá, a comissão de óbito notificando eventos, entendeu? Já passou, já está lá, sei lá, 2 meses depois, mas na análise do óbito foi percebido, sei lá, um pneumotórax pós-punção, como você falou, uma retinite inadvertida, uma extubação e tal. Enfim, ainda que não seja a causa do óbito, isso entra na notificação, isso começa a dissolver, no sentido de, puxa vida, como é que eu vou ter que pensar no processo, né? E não exatamente no funcionário, no colaborador. Por quê? Porque está vindo notificação de todo lugar. Né? Então, a questão do vamos arrumar um culpado, ela começa a se desenvolver, porque a notificação veio de vários lugares e, nitidamente, está claro que o problema é o produto e não a pessoa. Então, nesse sentido, quando a gente fala de cultura justa, e é outra mítica dos hospitais, então quer dizer que as pessoas podem fazer bobagem à vontade, que não vai acontecer nada. Isso. Eu já trabalhei no hospital que fala assim, a pessoa tem direito a errar 3 vezes. Na terceira vez, é demitido. Então, quer dizer, eu mato 3 pessoas, na terceira é que alguém vai dizer, velho, tá fora. Não, gente. Não dá mais. Né? Você tem, quando você fala de cultura justa, você vai ter uma análise daquele evento mediante o uso de alguma ferramenta. Existem ferramentas. Então, por exemplo, a árvore de decisão, diagrama de culpabilidade. Então, eu trouxe aqui um negócio para dar o nosso pensamento. Então, pessoal, eu estava querendo dizer o seguinte, a cultura justa, ela está amarrada, né, à cultura de aprendizado. Então, eu notifico, a gente faz plano de ação porque a gente quer aprender, né? E ela está amarrada com a cultura de comunicação, transparência, comunicação aberta, livre, tal. Tudo isso vai gerar lá no meio a tal da cultura de segurança, ok? E a cultura justa, ela nada mais vai ter do que, eu consigo enquadrar isso aqui, e todos sabem o aceitável, né? E o que a organização não pode tolerar. Então, existe aí uma diferenciação que modernamente tem sido feita do que é o erro e a violação. Se você ouviu esse termo. É um termo meio feio, né? Alguns lugares, inclusive, gostam muito desse termo, um termo pesado,
Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso errar, puxa vida, fui lá, errei, não percebi. Eu mesmo notifico, sou o primeiro a dizer, olha, pessoal, cometi um erro, fiz lá algo que não deveria ter feito, não prestei atenção num protocolo, passei por cima, e existe a violação, que é aquilo que, olha, eu tenho um jeito certo de fazer, mas eu não vou fazer, porque eu quero ganhar tempo. Exemplo, vamos checar todos os pacientes ao final do plantão, né? Eu faço a medicação das 8, das 10 da meia-noite, das 2 da manhã. E quando chega lá pelas 5 horas da manhã, 5h30, eu pego todas as papeletas, todas as prescrições, e pego todo mundo. Já viu fazer isso? Vai. Pois é. Isso eu estou assumindo completamente o risco de ter um erro, né? Porque eu posso ter alguma coisa que era para bolar, eu esqueci e não bolei, e a coisa que era para ter dado e na hora ali não deu, o paciente recusou, sei lá o quê, e eu digo que dei, né? Além do que constitui fraude, né? Além do que constitui falta ética, porque você tem 30 minutos após a aplicação do medicamento para fazer a medicagem. Moral da história, esse cara não fez um erro. Ele não é uma segunda vítima. É um cara que conscientemente assumiu o risco de produzir uma série de lesões, de produzir um erro de medicação no paciente. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma travada, mas voltou. Tá ruim o som? Acho que tá ruim. Tá travando. Pessoal, tem alguém que não está ouvindo? Acho que agora voltou. Então, esse caso, o exemplo que eu dei, eu já vi, e você também deve ter visto, os coleguinhas, infelizmente, estão fazendo isso, muito ruim. Isso é uma violação. Tá? Eu tenho claramente o protocolo a ser seguido, eu tenho que prever o código de ética, eu tenho que prever as instruções normativas da instituição, e eu conscientemente as violo. Tá? Pela minha vontade, pelo meu conforto, a minha praticidade. Tá bom que alguém vai chegar e dizer, bom, mas você deveria ter 5 pacientes cuidando, você cuida de 18. Entendeu? Então, aí você tem um outro elemento. Então, você comete a violação por conta da circunstância, da falta de infraestrutura. Exemplo que nós vimos agora com o Covid, né? Então, você tinha paciente saindo para todos os lados, precisando de oxigênio, e você, muitas vezes, tinha que optar, né? Por quem ia receber o respirador, quem ia receber o oxigênio, deixar pacientes entubados em locais que não era o ideal, né? Para entubado, então você tem lá uma sala, um salãozão, tem a devida paramédica, monitorização daqueles pacientes. Tudo isso são violações que você está fazendo, mas está dentro de um contexto de uma pandemia, dentro de uma situação, vamos dizer assim, de emergência, né? De comum. Então, por isso que se criou esse negócio que é a matriz de culpabilidade, né? Que vem lá do IHI e é chamada matriz de culpabilidade de Renson. Renson é o carinha do queijo suíço, tá ligado? Ele que fez a teoria do queijo suíço. Então, ele vai falar para diante de um evento, né? Ou diante de uma situação, eu vou fazer um algoritmo, algumas perguntas. Então, se aquilo foi intencional, se aquela pessoa está usando alguma substância que eventualmente pudesse alterar a sua consciência, se existe conhecimento, né, que aquilo é uma violação de uma operação segura, se ele passa no chamado teste de substituição, o que quer dizer isso? Outra pessoa naquele lugar faria a mesma coisa, um pouco isso que a gente falou, né? É uma situação de catástrofe. Então, outra pessoa faria, mas provavelmente faria. Você faria, eu também. Temos que salvar a vida dos pacientes. Né? Se ele tem um histórico de sempre feito aquilo, já não é a primeira vez, ele gosta, ele tem um apetite pelo risco. É um cara que gosta de viver perigosamente, assim,
Então, tem uma tendência a praticar atos puros, tá? Então, quando você usa essa matriz, é só uma delas, existem outras, quando você usa essa matriz, você começa a tomar decisões mais justas. Isso é cultura justa, tá? Cultura justa não é passar a mão na cabeça de todo mundo, nem determinar até 3 erros você pode. Não, é você usar efetivamente uma forma, né, conhecida de todo mundo. Então, essa matriz ela precisa estar ligada para o colaborador. Velho, é assim que funciona, é assim que a banda toca aqui. Né? Nós temos as regras, e você optar por descumprir essas regras, você vai sim ter punição. Se você errar, não, você vai ficar apoiado como a segunda vítima. Você vai ser amparado pelo... Você vai ser... Mas isso não vem muito... Isso não vem muito da cultura organizacional, da governança? Porque, assim, para o fluxo de notificação ele fluir, né, ele funcionar, a gente está vendo que depende de várias coisas, né, várias ferramentas, depende de análises, depende de melhorias, depende de quem está lendo aquela notificação, o que está entendendo daquela notificação, né, mas na cultura organizacional dessa instituição, ela interfere no fluxo de notificação? Na verdade, você tem que ter a instituição, assim, ela tem que ter desenvolvido um nível de maturidade. O que realmente pesa aí é a questão da maturidade. Se eu tenho instituições imaturas, como essa que eu escrevi para vocês, né, aumenta o antibiótico e manda embora quem falar outra coisa, vazar, né, de alguma maneira, manda todo mundo embora, isso vazar, isso é uma instituição imatura. Ela não corrigiu o processo. Amanhã pode ter outra vez a mesma coisa. Então, talvez eu precise de uma dupla checagem da carga da esterilizadora, né, da autoclave. Talvez eu precise, na hora da montagem da caixa, quem monta não ser o mesmo que põe dentro da... Né, quem põe não tem o mesmo que tira, são pessoas diferentes. Porque aí, ó, chegando agora no trabalho, vou pegar o plantão, abro lá o negócio e velho, isso aqui não esterilizou nada, né? Mas fui eu mesmo que pus. Então, na minha cabeça, eu liguei a máquina, né? Então, talvez se não for a mesma pessoa, né, começa a ter ali um pouco mais de as travas que o aparelho tem, alarmes. Então, eu só vou abrir se tocar o alarme, que está concluído o ciclo. Enfim, você começa a criar ferramentas. De qualquer forma, você tem que ter a opção da alta direção por qualidade, segurança e experiência do paciente. Se essa opção não é tomada, o negócio da instituição é ganhar dinheiro, né? Só ganhar dinheiro, né? Não tem uma preocupação com a qualidade, você tem, claro, um sistema cada vez mais débil de notificação. As notificações, elas são ou de coisas muito graves, que já saem, né? Elas estão... todo mundo sabe, saiu na BIT, está no Conselho de Enfermagem, no Conselho de Medicina, aí tá bom, então vamos notificar aqui no núcleo de segurança e dar um tratativa, isso porque descobriram, né? O negócio aflorou, estourou, como o pessoal fala. Ou você realmente tem isso só pro forma. Na prática não funciona nada. A partir do momento que as instituições elas vão se amadurecendo, vão procurando certificação, vão procurando diferenciação e ter os melhores profissionais. No nosso meio, vamos colocar assim, a gente sabe onde são os lugares bons de trabalhar, e o lugar bom de trabalhar não é só o que paga mais, né? A gente conhece a infraestrutura, conhece a cultura do lugar e, obviamente, se você tem chance de trabalhar num lugar melhor, você vai. Né? Muitas vezes até por uma remuneração menor. Tem trabalhos mostrando que esses hospitais de maternidade, eles perdem funcionário para até 30% de salário menor para um bom hospital. Então, para eu trabalhar naquele hospital, que aqui na minha região tem nome, é renomado, conhecido, é um grande, bom hospital, eu aceito ganhar até 30% menos do que eu estou ganhando onde eu estou hoje. Tem pesquisa de RH mostrando esse tipo de coisa. Por quê? Porque na nossa área, a questão
da experiência do colaborador, né, usando um pouco o termo BHI, ela é bastante importante. Então, hoje, vou dizer para você que se não tiver engajamento, né, a qualidade ela não é chuveirinho, ela é chuveiro, quer dizer, ela vem de cima. Tá? Então, eu preciso que a alta direção esteja completamente engajada no processo de segurança e de qualidade no atendimento. Então, aí ele vai permitir notificação, vai entender a importância de estimular a notificação, todas as ferramentas que eu te falei, ele vai empoderar, mas importante, o núcleo de segurança com gente, com infraestrutura para dar vazão para isso aí, e vai capacitar o gestor para fazer planos de ação que consigam passar daquelas 3 palavrinhas que quando eu vejo o plano feito assim, a gente chuta, que é treinamento, conscientizar e orientar. Então, todo plano de ação que começa com essas 3 palavras, a minha tendência é chutar, é rasgar, é falar, não, tudo certo. Entendeu? Por quê? Justamente pela questão da engenharia de fatores humanos. Né? Então, eu trago aqui para você quando que se usa treinamento. Isso tem um trabalho interessante, eu não me lembro se é do IHI ou do INHS, que é do IHS. Então, treinamento, pessoal, a gente usa quando você tem nova tecnologia, quando você tem um novo processo, um novo procedimento. Então, exemplo, eu não usava pulseira para identificar meus pacientes, né? A meta 1. Passei a usar para todos os pacientes a pulseira, o nome completo, data de nascimento. Implementei um dos pontos, né? Não o único, da meta 1. Vou treinar as pessoas como trabalhar com aquilo, como manusear aquele dispositivo, quando substituir, como interpretar, quando orientar. Ou como conversar com a família sobre o uso daquele dispositivo, tudo isso vai estar dentro de um treinamento. Bom, beleza. Né? Eu vou usar treinamento também em situações que eu preciso de habilidade motora. Então, quanto mais eu fizer, melhor eu faço. Eu lembro quando a gente era aluno, a gente andava pelo hospital, com uma linhazinha na mão. Treinando da ponte, no nada, né? Só fazendo um movimento com a mão para aprender da ponte, principalmente os cirurgiões. Por quê? Porque quanto melhor, mais rápido, mais eficiente for ele dando ponto, cabeça de criança, de adolescente, né? Ele ia ser o melhor. Faz algum sentido. Então, quanto mais eu treinar questões motoras, eu mais operar, mais usar simuladores, mais desenvolvendo minhas capacidades, aí melhor eu vou fazer aquilo. Então, nesse sentido, o treinamento faz sentido. Eu treino coisas que eu possa fazer simulação. Então, se eu conseguir trazer aquilo lá para o ambiente de simulação, é algo que vale a pena treinar. Por quê? Porque eu não vou treinar nas pessoas, né? Então, eu vou treinar num ambiente reservado, num ambiente de simulação. E, finalmente, eu uso quando se esgotarem todas as outras alternativas. Tudo que for possível de bloqueio e engenharia de fatores humanos não tiver mais condição, é o último recurso, eu insisto no treinamento. E quando eu não uso, né? Para quando eu estou usando uma tecnologia de forma errada. Se eu estou fazendo errado alguma coisa, não adianta ficar insistindo no treinamento. Eu tenho que mudar o processo, né? Eu tenho que mudar o jeito de fazer para que aquilo passe a ser realizado da forma adequada. Quando eu quero mudar características inatas das pessoas, então, as pessoas têm características, não adianta eu querer mudar essas características. Não adianta fazer treinamento para as pessoas prestarem atenção. Isso é muito comum. Né? Vamos fazer um treinamento para as pessoas prestarem atenção na cirurgia segura, né? No protocolo, no checklist. E o médico de 36 horas, o enfermeiro de 36 horas, 48 horas dentro do hospital. Treinamento para prestar atenção, para ter foco. Não faz fazer sentido nenhum. Tá? Você tem que ter barreiras mais robustas do que
Quando aquele erro ocorre com várias pessoas, então já é, olha, toda hora a gente tem tido isso. Não é um problema das pessoas, não adianta fazer treinamento para todo mundo, você tem que pensar em mudar o processo. Quando as pessoas já foram treinadas, né? E principalmente o que a gente vê, e é por isso que eu faço aquilo, quando o treinamento é a única forma ou a intervenção primária. Quer dizer, eu não penso em mudar nada no meu processo, eu não penso em criar nenhum tipo de barreira, e a primeira e única coisa que eu falo é treinar, conscientizar e orientar. Tá? Então, esse tipo de plano de ação, ele não serve para nada. Então, a gente precisa chegar para o gestor e falar, velho, nós precisamos de um plano de ação robusto para que não volte a acontecer. Você não lembra, você é jovem, mas antigamente, a torneirinha que usava dieta integral e a torneirinha que você usava para a venopunção era a mesma. Era a mesma torneirinha. Tá? Isso, já nos tempos para cá, não é mais assim. É impossível, se você usar o material correto, você conectar a dieta na veia do paciente, no tracate do paciente. Isso acontecia com muita frequência, muito mais que a gente imagina, né? Com resultados desastrosos. Por quê? Depende, doutor, depende. Porque ainda existem gente que coloca polifix. Então, se você estava ali aí, dando confunde. todo mundo, na hora que ia conectar, ligava a dieta no intracate do paciente. Tá? Hoje, as conexões elas são diferentes. Tá? Se você usar, né, a dieta corretamente, fechada, usar o material de boa procedência, ficar fazendo gambiarra, você realmente não consegue conectar a dieta na sua linha venosa, né? Dentro da linha dos vasos, né? Para a nasointeral não é conectável na linha venosa. Mesma coisa o oxigênio. Então, você não consegue ligar o vácuo no oxigênio. Então, essas são barreiras definitivas, barreiras robustas. Não vai acontecer mais. Ligar a tomada 220, né? O aparelho de raio-x 120, a tomada 220. Também era super comum acontecer isso. Né? Então, quem estuda isso é a tal da engenharia de fatores humanos, que vai justamente mostrar para a gente formas de garantir que mesmo os seres humanos preparados, cansados, inseguros, com medo, etc. e tal, eles não conseguem fazer o erro. Okay? É isso que a gente tem que buscar. Na verdade, prevenção, né? São formas de prevenir, né, o erro. Né? São barreiras de prevenção. Não chega nem a notificação, né? A primeira barreira é sempre você ter mais gente fazendo. Porque é a tal da dupla checagem. Dupla checagem, o que é isso? É uma barreira, dois humanos. Eu humano, você humano, a gente faz a dupla checagem para joga o mar, né? Do medicamento de alto risco. Medicamento de alta vigilância, isso, de alto risco. A outra barreira é o sistema. Então, eu só posso fazer isso se eu fizer tal coisa dentro do sistema. Então, só libera o medicamento a partir do uso do código de barra, de qualquer coisa assim. E até você pode chegar ao limite dessa barreira física, né? Que é isso que eu estava dando. Então, você tem uma barreira física, né? Não depende do humano para que isso o erro não venha a acontecer. Então, são todas formas de prevenção. A gente precisa buscar isso no nosso plano de ação e a gente sabe o que fazer a partir da notificação, tá? E do mapeamento de risco. Lembrando que, quando você tem a notificação, é de bom tom, uma boa prática, revisitar o mapeamento de risco. Por quê? Porque lá no mapeamento de risco, você estabeleceu gravidade, normalmente tem gravidade, frequência, então vai te dar essa informação de frequência, e mecanismos de controle e de observação daquela situação. Então, conforme eu vou aumentando a frequência, isso vem da notificação, eu vou revisitar lá o meu mapa de risco e, de repente, alguma coisa que tinha um risco baixo, ou até tolerável, passa a ser intolerável por conta da frequência.
Tá? Então, está tudo integrado. Toda essa gestão, ela está toda integrada, vai se juntar com a cultura justa, com atendimento à segunda vítima, é todo um combo, assim, todo um bando da questão da notificação. Então, como incluir o corpo clínico? Não podemos esquecer. O corpo clínico você inclui da mesma maneira que você faz as outras inclusões, com sensibilização, com informação. Então, o corpo clínico ele pode notificar, deve notificar, desde que ele entenda o porquê da notificação. Tá? Agora, se você tem uma alta direção que é avessa a esse tipo de coisa, você tem as lideranças que falam eu sou obrigado a gerar prova contra mim mesmo. O paciente vai querer me processar. Por que eu vou contar? Por que eu vou notificar? Por que eu vou fazer disclosure? Né? Então, disclosure, você sabe, é aquele protocolo em que a gente informa os pacientes a ocorrência do evento adverso. Né? É um jeito de fazer. A gente costuma dizer para os nossos clientes que não é se você vai, é como você vai informar. Você vai informar, vai. Né? Não tem nem discussão. Ocorreu o evento adverso, você tem a obrigação, inclusive do ponto de vista legal, até por código do consumidor, você tem a obrigação de informar que você teve o evento adverso e o que você está fazendo para reparar aquilo diante do paciente familiar, né? Isso tem que ter muito bem descrito quem vai fazer essa função, né? Porque geralmente em alguns hospitais ainda não existe essa transparência, né? O evento ocorre e aí o evento fica ali quietinho, há tratativa, né? Eles melhoram o processo, mas não tem a transparência de conversar com o familiar ou de conversar com o paciente. Isso tem que ter muito bem descrito, até para acontecer de forma correta. Né? E ser falado de forma correta também. Isso é um protocolo, então ele tem um jeito de funcionar de protocolo, ele tem claramente quem são as pessoas, isso é um time de disclosure, não é feito por qualquer pessoa, esse time é preparado para esse tipo de coisa, ele tem uma formação, não só para dar más notícias, existem vários cursos de como dar más notícias, mas ele tem um preparo para disclosure, com simulações, com várias situações de experimentar o disclosure. Ele não é feito de qualquer jeito, puxa vida, fiz um erro, vai lá e fala para o paciente. Isso não é assim que funciona, isso é dentro de um protocolo, de uma metodologia, de ações a serem tomadas aí quando da ocorrência do disclosure. Tá? Então, vai ter a questão da indicativa, tirar o paciente do ambiente, faz disclosure no meio do quarto, vai para a salinha da família ou para alguma coisa do tipo, escolhe alguém da família ali para não é para a família inteira, às vezes tem 5, 6 pessoas dentro do quarto, quer dizer, tem um jeito, tem uma metodologia para se implementar o protocolo do disclosure, tá? Mas ele é fundamental, então, tem que ter muito claro que os eventos adversos, a ONU fala inclusive dos incidentes, né? Não fala nem de eventos, fala de incidentes, quer dizer, envolve todas as categorias de situações de incidentes de saúde, né? Da segurança do paciente, todos esses deveriam haver transparência. Né? Quer dizer, ele não usa a palavra disclosure, a gente usa do inglês, mas já fala de transparência na comunicação desses incidentes. Está lá no manual. A gente, evidentemente, acaba cobrando pouco, porque sabe das dificuldades do hospital, das dificuldades culturais que a gente tem, né, dentro da nossa prática, do corpo clínico, inclusive, da alta direção, e fazer protocolos de disclosure robusto. Conforme a maturidade vai chegando, quando você começa a entender um pouquinho de risco, de notificação, de cultura justa, você vai se tornando cada vez mais maduro para chegar realmente a fazer o protocolo de disclosure de uma forma robusta. Nós temos clientes que já estão nessa fase e que a gente observou desde o início lá do vamos varrer para debaixo do tapete, a gente só faz disclosure
paciente descobrir, né? Ou só faz disclosure em casos graves, casos que são, né? Óbito grave, então nesses daí tem jeito, e isso vai evoluindo até que você tenha uma maturidade para desses e de outros, né? Eventos com danos leves, o eventual tem dano, você tem questão de ter ali uma tratativa dentro do protocolo de disclosure. Os resultados são ótimos, de modo geral, os pacientes mantêm a confiança na equipe, né? os médicos acabam mantendo a confiança na equipe, os casos de interpelação jurídica, né, quando você tem o disclosure, a maioria dos juízes, quando se depara com uma causa em que houve o disclosure, tem uma tendência a considerar que pelo menos não houve má-fé, ainda que vá condenar o hospital, que vá atribuir aí a penalidade, ele considera que pelo menos não houve má-fé, não houve uma intenção de esconder os dados, né, de maquiar dados, será pronto lá, tudo que a gente tem visto, né, os nossos coleguinhas fazendo por aí, né? Isso tudo vai dar ruim, com certeza vai dar ruim. No início, o senhor falou do gestor, né, em si, ele abre a notificação para ele mesmo traçar o plano de ação e realizar análise, né, e traçar o plano de ação. Como que a gente pode melhorar isso, né? Porque a gente tem essa reclamação constante. Eu abri a notificação, eu mesmo respondo a notificação, né? Porque geralmente quem responde a notificação é o gestor, né, que abriu. O gestor que abriu, não, a notificação é do setor e o gestor, né, daquele setor, ele responde àquela notificação. Então, eu abro e eu mesmo respondo. No núcleo de segurança, eu já vi hospitais que fazem isso de forma cruzada. Então, quem vai apurar a notificação do centro cirúrgico é o pessoal, por exemplo, da UTI, e vice-versa. Mas eu não conheço o processo. Conhece, porque está mapeado. Os processos estão mapeados, eles são de conhecimento da instituição inteira. Eu sei o que faz o centro cirúrgico, eu sei quais são os riscos, é a matriz de risco do centro cirúrgico. Então, se eu estou tendo, sei lá, queima das pacientes por bisturi elétrico, né, está inadequada a colocação da placa, está queimando os doentes, ou trabalhei no lugar que o médico ele colocava para prender a mesa, ele colocava Kelly's, né, no campo. Ele colocava Kelly's e conforme o escuria, ele queimava os campos, né? Ficava tudo queimadinho e perdia o lençol, né? Não usava uma vez. Isso, além de causar prejuízo, lá pela frente, poderia causar uma lesão para o paciente. Então, o que acontece? Você sabe, você tem como avaliar, fazer ali o Ikawa, usar a ferramenta de avaliação, né? Protocolo de Londres. Isso, de repente, você não vai fazer para todos os eventos, você vai rodar protocolo de Londres. Deixa só para o óbito, para o evento grave. Mas uma matriz de Chikawa, os 5 porquês, isso aí você pode fazer. Vai conversar com as pessoas envolvidas, vai tentar entender e traçar junto com a área, né, o plano de ação da auditoria. Tá? Ótimo. Então, e esse plano de ação, ele é robustinho, não vale minhoca. A não ser que você diga, não, olha, meu turnover ele é muito, olha, fora do Covid, a gente precisou contratar gente que tinha 15 dias de formato. Ok, então tá bom, vamos lá, vamos combinar. Nesse caso, cabe treinamento, todo, porque você tem um turnover muito alto, né? Mas tem setor que o turnover é nenhum, né? Então você vai ter que agir ali para criar barreiras. Então, ok, vamos criar sinalização visual, vamos criar tipo de dupla checagem, vamos criar o processo que você tem aqui, só faz depois de outro, sequência, para que te lembre, olha, lá atrás tem aquilo, né? Então, são coisas mais robustas, um pouco melhores do que simplesmente botar as pessoas numa sala ou ligar, né, na moda virtual, para participar de uma live de diluição de medicamento. O teu problema é a hora que você vai fazer o medicamento, a salinha está uma zona, está todo mundo conversando, você vem da farmácia de medicamentos, você abre lá todos eles,
e faz 4 pacientes ao mesmo tempo. Coloca numa bandejinha e põe uma etiqueta, né? Ou põe uma fita crepe com o número do leito ali. Velho, isso vai dar ruim, vai dar errado, né? Vai dar errado, não tem como dar certo. Aí você vem dizer o seguinte, precisa treinar. Ele tem um erro de medicação, vamos treinar. Precisa treinar em quem? Diluição? Você tem um ambiente totalmente seguro, você tem uma prática, uma circunstância, isso totalmente instalado. Então, não, quem faz medicação vai, sei lá, usar um colete, já fiz. Usa um colete tipo aqueles de trânsito, escrito, não conversa, estou fazendo medicação. Assim. Sim, mas agora, o ruim, né? Eu acho, né? Mas é o que acontece em muitos hospitais. Esse paciente é meu. O paciente é meu. E aí o paciente é meu e ninguém mais mexe naquele paciente. Então, se o paciente tem uma febre, o outro não... Não, esse é meu paciente. Ninguém chega perto do meu paciente. Eu acho essa divisão de pacientes muito ruim, porque, na verdade, ela não une a equipe, né? Fica o paciente como meu paciente. E aí, essa ideia de um, né, vamos lá, tomar conta do outro, vamos dizer mais ou menos assim, ela não tem, porque o paciente é meu, só eu entro no quarto, só eu faço o procedimento naquele paciente. Então, hoje a gente vê muito isso. Tentações da assistência, né? São situações em que ocorre fragmentação da assistência. A gestora o gestor, ele tem que entender o cuidado integrado. Então, faz desde você passar visita, né? Você passar plantão de forma adequada, então não ter aquela história, eu passo só para você, eu tenho 3 pacientes, eu vou te passar os meus 3 e vou embora. Tá. Se você tiver uma dor de barriga, o resto da equipe não sabe. Então, você tem que ter uma passagem de plantão que seja para todos, né? Todo mundo tem que conseguir ver a passagem de plantão. Então, tem que chegar meia hora antes, tem que ter tarde, como é que vai ser o banco de horas, como é que isso vai virar em dinheiro, tudo isso tem que ser considerado. Isso é gestão, né? É isso que é fazer gestão. Não é, a gestão não é ficar sentado lá atrás da mesa e... assistindo reunião, né? Claro, isso é importante, mas tem que fazer a gestão. Então, como que eu vou fazer uma transição de cuidado segura, uma passagem de plantão segura? Tem método para fazer isso. Tudo isso tem jeito de fazer. Jeito porque foi a gente que inventou, às vezes até alguns foram, mas que está consagrado, dá certo. Né? Então não precisa ficar inventando coisas, só pega os bons modelos, as boas práticas, e isso tem muito lugar aí onde você pode buscar, né? O que é uma boa prática, uma passagem de plantão, como se faz uma passagem de plantão segura e eficiente. Né? Então, vamos usar métodos por escrito, vamos fazer de forma que todo mundo conheça os pacientes, né? Podemos fazer metodologia até antes da passagem, fazer um handle, né, que é outra forma de comunicação ali do time, né, mais focada nas questões do serviço em si e não dos pacientes especificamente. Pessoal, hoje estamos com pouca gente, está faltando pessoal, então nós vamos ter que todo mundo um ajudar o outro, isso é um handle. Tá? É uma coisa que pode ser feita em rotina, não quando o bicho está pegando. Quando o bicho está pegando, geralmente acontece, mas isso ter uma rotina das unidades, fazer atividades como briefing, como handle, são formas de comunicação que vão ajudar ali a ter essa integração que você está falando, né? O paciente, ele é institucional, ele é todos nós responsáveis por aquele paciente, né? Todos nós precisamos tratar aquele paciente como único, né? Então, o plano terapêutico, então, é muito comum isso, o médico entra, sai, passa na enfermagem e fala, o 304 está em jejum para toma, e vai embora. E ninguém sabe o quê, por que toma. Aí você entra no quarto, o paciente fala, quando é que eu vou almoçar? Nem ele sabe. Por quê? Você vai fazer tomo. Eu tomo? Quem falou? Por quê? O doutor. Quero falar com ele. Quando ele passa? Não sei. Amanhã. Que horários? Não sei. Mas o senhor pode trazer seu cachorro. Daqui a pouco vem o palhacinho tocar a viola aqui do senhor e fala que tem humanização de atividade centrada.
Esses também a gente chuta, tá? Ai, meu Deus. E como podemos melhorar? O que fazer para melhorar? Essencialmente, Conscientizar, né? Vamos dizer assim, sensibilizar. Essencialmente, você precisa primeiro de decisão. Né? Então, você precisa da sua alta direção, tomar a decisão de trabalhar com qualidade. Uma decisão. Tá? É uma decisão que implica em investimento. Vai custar dinheiro, não adianta dizer que não vai. Você vai precisar de assessoria, vai ter que contratar Papai Azul. Aqui, né? Papai Azul tem que contratar, né? Vai ter que contratar assessoria, vai ter que contratar mais gente, eventualmente, vai ter que se debruçar em cima dos processos, vai doer, porque você vai ver coisa que você sabe que está errada, mas você está indo para debaixo do tapete, está tudo bem. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é a alta liderança, é a alta direção, tomar a decisão de trabalhar com qualidade. A partir daí, você vai construindo junto com o núcleo de qualidade, setor de qualidade, setor da qualidade, gerente, não importa o nome, mas você vai construindo esses mapeamentos de processos, mapeamentos de risco, essa cultura de segurança da instituição, e vai, se você quiser, contar com o apoio de uma certificação. Normalmente, o gestor não sabe nem por onde começar, o que ele fala? Então, vamos ter ONU. Entendeu? E acaba sendo um jeito dele fazer as coisas que ele não sabe direito como. Ele sabe dinheiro, ele sabe discutir com o convênio, tabela de OPMA. Isso é craque. Mas esse lance de segurança, então o que ele fala? Vamos entrar nesse negócio de certificação. Aí vem o diagnóstico, vem as visitas de certificação, apoio educacional, enfim, você tem certificadoras, elas são tremendamente habilitadas e poderosas para mudar a cultura, né? Elas conseguem, a gente vê que entra no hospital, um hospital que vai fazer o diagnóstico e depois você faz o 1, o 2 e o 3. Eu não faço diagnóstico, mas eu já tive a oportunidade de ver o hospital na 1 e quando vou visitar de novo na recertificação é outro hospital. Né? Por quê? Porque ele fez a carreira, não inventou nada, ele só seguiu o que a gente deixou de relatório. Você tem uma boa certificadora, isso também já vai ajudar. Então, o caminho é esse. Decisão da alta direção. Tá? De alta direção e a qualidade também, ela não pode ter medo, né? Ela tem que ser empoderada, porque ela não vai ser amada. Né? Não é um setor que vai ser amado, não. A CCIH e a qualidade são os caras mais legais do hospital, você tem problema. Não funciona. Entendeu? É uma área que assim, o pessoal fala, meu Deus, lá vem esses caras de novo. É isso mesmo. Tá? Tanto que alguém fala lá da terceira vítima. Terceira vítima são as pessoas do núcleo de qualidade, do núcleo de segurança, que trabalham o dia inteiro com notificação, com as tristezas, com as mazelas, né, da serviço. Esses são considerados, em algum lugar que trabalham disso, as terceiras vítimas. Né? Doutor Alexandre, foi muito bom, muito bom. Acho que eu aprendi muito. Acho não, eu tenho certeza que eu aprendi muito com a sua aula. Foi uma aula mesmo, né? Uma aula, assim, sensacional, onde tirou várias dúvidas, né? E a gente acha que a gente sabe o fluxo, né? Só ir lá e implantar. E aí vem o senhor e desfaz, né? E a gente reaprende, né? Novamente, a repensar. Todo desfazendo, reaprendendo. Esse mundo digital, para mim, é totalmente alienígena, né? Eu não tenho foninho, fica o brilho de não sei o que, tem que aprender. Na minha vida nunca foi assim, a gente sempre conversou pela eu, tete a tete, tomando cerveja, a gente tinha outro jeito de fazer. Outro jeito de fazer. Papo. Agora, assim, a gente precisa ir aprendendo. Melhorei bastante.
Ó, eu também apanhei, eu também dei uma. Mas eu ainda uso os filtros, né? Porque eu gosto dos filtrozinhos, eu ainda uso os filtros, eu ainda uso. Vou apertar alguma coisa aqui e desandar tudo. Eu Legal, ainda Ju. uso os Vamos falar. filtros. Mas foi um prazer. Quero lembrar a todos que semana que vem, terça-feira, né? Tem outra live do senhor, não é isso? Tem alguém mais Sobre. aí? Tem gente aqui. Queira- Gente, tem alguém que tenha dúvida, queira falar? queira se manifestar, põe aí, escreve, né? Mais um minutinho, responder alguma coisa, fica à vontade, tá? Não, só agradecer. Dia 28, nós vamos falar sobre auditoria clínica. Então fiquem, acompanhem os canais da Papai Azul. A gente vai colocar no LinkedIn, no Instagram, o link no Zoom. Vamos falar um pouquinho sobre a auditoria clínica, que é também um processo lá da qualidade, está lá no ponto 2, mas que pode ser feito, ou deve ser feito, desde sempre. Não precisa nem estar amarrado com certificação, tá? Não, eu estou na 1, ou nem tenho ONA, não vou fazer. Não, é uma ferramenta de governança clínica bem legal, a auditoria, tá? Então nós vamos falar um pouquinho lá na... Tá bom? E estamos marcando um outro encontro também depois, posteriormente, né? Que o doutor me prometeu um outro. Então, nós vamos marcar, só vocês aguardarem. Doutor, muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter o senhor. Olha, vou mandar mensagem, vou continuar postando lá para o senhor continuar lá, ó, falando lá também, colocando sua opinião, tá bom? Muitíssimo obrigada. Volte sempre, tá bom? Falou, uma boa noite. Fica com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Foi um prazer. Excelente live. Todo mundo está agradecendo aqui, botando excelente live. Olha, olha, sempre a pergunta, como podemos melhorar, né? Sempre tem essa pergunta também. Olha, muito claro seus apontamentos, né? Então o pessoal gostou bastante. Eu acho que ficou bem lúdico, né? E bem esclarecido, né? O fluxo de notificação. Na verdade, a gente não falou do fluxo, né? A gente falou dos desafios realmente. O fluxo todos já tem muita ciência, mas os desafios de como enfrentar o senhor apresentou de forma excelente, né? E aí as pessoas estão agradecendo aqui os seus apontamentos, né? Eu acho que é um norte para todo mundo, né? Mas muitíssimo obrigada, doutor Alexandre. Fica com Deus. Legal. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite.